Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia, bom dia, bom dia para vocês, amém? Um dia abençoado, um dia recalcado, um dia sacudido, um dia transbordante da glória de Deus. Glória a Jesus, mais uma madrugada sobrenatural, muito feliz, amém? De ver vocês aí, todo mundo empenhado na madrugada. Glória a Jesus, eu tô me recuperando de uma tosse horrível que eu peguei, para honra e glória do Senhor Jesus, amém? E você toma muito cuidado, gente, tem uma nova gripe, tá? Não é uma gripe comum, é uma nova gripe. Se você não, se vacinou contra a gripe, seria bom você tomar, a vacina da gripe, porque ela ajuda muito, tá? Porque tem uma nova cepa, tem uma nova gripe. Quando eu falo uma nova gripe, é uma nova influenza, né? Se eu não estou enganada, é H3N2. Então, eu acho que eu peguei, tenho quase certeza que eu peguei essa. Mas olha, dor no corpo e todos os sintomas, né? Mas glória a Jesus, nós já estamos em recuperação, mas não é fácil, né? Deu muita tosse, eu tive muita reação com essa gripe, né? Não só eu, né? Mas igual minha avózinha também pegou essa gripe, ela tava me contando, né? A Bia pegou essa gripe também, aí ela tava falando pra mim, apóstolo, eu tô assim. Eu falei, é isso aí. Então vocês, cuidado, tá? Principalmente se vocês forem viajar, usem máscara, porque essa gripe te derruba assim uma semana, tá? Uma semana. Corpo ruim, você quer fazer as coisas, mas você não consegue. Amém? Você fica muito vulnerável, você fica muito susceptível. Muito mesmo, tá? Então nós estamos aí nos recuperando. Amém? Eu tive que entrar com antibiótico, o apóstolo também. Não é fácil. Amém? Glória a Jesus. Amém? Eu peguei isso aí antes. É verdade, né, Anne? A Anne sofreu, tadinha. Gente, abre comigo em Isaías, capítulo de número 22. Amém? Mas é isso, gente. A gripe faz parte da vida. Uma hora ou outra você vai pegar. Uma hora ou outra você vai pegar. Glória a Jesus. Faz parte. O apóstolo tá lá, se recuperando, tadinho. Ele começou a tomar antibiótico agora. Eu comecei a tomar já no comecinho, que eu já me conheço. Meu pai teve aqui no Piauí também, essa gripe foi forte. É verdade, tem que tomar antibiótico. É uma gripe muito forte. Uma gripe muito forte. Muito forte mesmo. Amém? Como que vocês estão? Estão animados? Conta pra mim, gente, da onde que você tá falando? Shalom, Elza. Shalom, pastora Nani. Shalom, shalom, Priscila. Shalom, Sabrina. Shalom pra vocês. Amém? Um dia abençoado. Um dia recalcado. Um dia sacudido e transbordante da glória de Deus. Shalom, Karina. Shalom, Marta. Shalom, shalom, shalom. Pra todos vocês, amém? Joinville, Santa Catarina, o profeta Ivonei. Amém? São Paulo, Barueri, pertinho, né, Marquinhos? São Paulo, eu acho tudo pertinho, né? Lá quando eu morava no Mato Grosso, o ali pro Mato Grossense, 400, 600 quilômetros pro Mato Grossense é ali, né? Pra nós é aqui, né? 100 quilômetros, 80, 70, né? Aqui em São Paulo tudo é muito pertinho, né? Brasil, Novo Pará, Noruega. Estou em São Luís do Maranhão hoje. Eita, Blumenau, Santa Catarina, Uruçuí, Piauí, Passos de Minas, São Gabriel, Rio Grande do Sul, Palmas, Tocantins, Uberlândia. Nossa, gente, tem gente de tudo que é lugar, né? Itu, Monte Aprazível, interior de São Paulo, Salvador. Quem tá pertinho de Indaiatuba, gente? Estados Unidos. Eita, Ceará, Primavera,
Jabuticatubas, Minas Gerais, Jandira, São Paulo, Mossoró, é lugar, hein? Barra do Piraí, Rio de Janeiro, Santa Cruz, Bahia, região sul, Belo Horizonte, Sumaré, Campinas, Recife, Nova Laranjeiras. Gente, vocês são de tudo que é lugar. Cadê os pernambucanos? Londres. Seja bem-vinda, Josi. Várzea Grande, Mato Grosso, conheço. São Miguel do Araguaia, Goiás. Nossa, gente, vocês são de cada... Oh, meu Deus. Tá muito espalhado, né? Saquarema, Rio de Janeiro. 30 minutos de Indaiatuba, ô glória. Portugal, Santa Cruz, Cabralia, Bahia. Paraíba, Brasília, Rio Branco, Acre, Japão. Gente, é verdade que o Japão tá com alerta de tsunami? Eu tava vendo, né? Não sei se é a notícia antiga, mas parece que o Japão, não sei se faz sentido essa notícia, né? Por isso que eu tô perguntando. Guarujá, Sorocaba, Rio de Janeiro. Uau, vocês são de tudo que é lugar. Lages. Aqui é a Luz. Tô sonhando em ir pra São Paulo. Amém, Luz. Vem mesmo. Amém. Cabo Verde. Eita, agora. Valinhos, São Paulo. 20 minutos de Indaiatuba. Saquarema, Rio de Janeiro. Indaiatuba, São Paulo. Ô, glória! Aí, ó. Tô com a conterrânea da cidade. Ainda tá em alerta de tsunami. Uau! Eu tava olhando mesmo a notícia. Glória a Deus. Salvador. Nossa, gente, vocês são de tudo que é lugar. Tudo que é lugar. Isso é muito bom. Japão e Rússia, perigo de terremoto. Uau. E vocês vão ver que os terremotos a cada vez mais vão ficar mais intensos, né? Alerta em toda a costa do Japão. Meu Jesus. Meu Deus. Tem muitas profecias, né? Para esse ano que o pior terremoto, o pior tsunami... Existem profecias. Eu não tô falando que a gente tem que credibilizar elas, né? Porque tem gente que fala demais. Mas eu já vi muitas pessoas falando que o pior tsunami acontece esse ano, né? Acontece esse ano pro Japão. Eu não sei onde que eu vi, mas acho que eu já vi mais de 2 vezes, né? Algo assim, pessoas falando isso, né? O sul tá sendo muito castigado. Uau. Os mares do mundo estão afetados por causa do terremoto. Eu imagino, gente. Eu imagino. A gente tem que orar, se posicionar cada dia mais, porque daqui a um tempo é chegado o tempo, é a hora, né? Eu acredito de todo o meu coração que nós já estamos nas dores de parto. Amém? Tenho uma amiga do Japão. Ama você, apóstolo. Glória a Jesus. Amém. Manda um beijo pra ela. Gente, abra comigo em Isaías, capítulo de número 22, tá? E nós vamos começar. Amém? Glória a Jesus. Fecha os teus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, eu venho aqui, Senhor Deus, te render graças, louvor, júbilo e declarar, Senhor Deus, que o Senhor, Pai, é o centro do nosso viver. O Senhor, Pai, é tudo que a gente tem, Senhor Deus, de mais precioso, é o nosso tesouro valioso. Senhor, permanece no centro da nossa vida. Permanece, Senhor Deus, no centro, Senhor Deus, de tudo aquilo, Pai, que nós colocarmos os nossos olhos. Espírito Santo, vem direcionar esse devocional. Vem me usar aqui, Senhor, Espírito Santo, nesse devocional. Que não seja eu, mas você, Espírito Santo, através de mim. Eu me coloco, Espírito Santo, vulnerável,
a teu comando, vulnerável à tua doce e perfeita vontade. Abençoa cada um dessa live. Obrigada pela oração da madrugada. Nós te glorificamos, Senhor Jesus, por esse dia. Amém. Aleluia. Abra comigo em Isaías, capítulo de número 22, ok? Então vamos ler aqui do 1 ao 4, tá? Recebi essa mensagem acerca de Jerusalém, o vale da visão. O que está acontecendo? Por que todos correm para os terraços? A cidade inteira está em grande agitação. O que vejo nesta cidade festiva? Há cadáveres por toda parte. Não morreram pela espada e nem na batalha. Todos os líderes fugiram, renderam-se sem resistir. O povo tentou escapar, mas também foi capturado. Por isso eu disse: deixe-me chorar em paz. Não tentem me consolar. Deixe-me chorar por meu povo, enquanto vejo sua destruição. Amém? Então aqui o povo, de Jerusalém é um povo que está o quê? É um povo que se alegra quando deveria estar se lamentando, quando deveria estar chorando. Então aqui eles estão festejando, eles estão subindo nos telhados, eles estão fazendo banquete, Mesmo que a cidade e o lugar está sendo aqui cercada de juízo, está sendo tomada, está sendo saqueada. E aí eu vou trazer isso aqui para a conotação dos tempos, de agora. A gente muitas vezes fica de cara com pessoas que estão vivendo a vida como se não houvesse Jesus, se não houvesse o inferno, se não houvesse o céu, não houvesse a eternidade. E aí você olha assim e você fala: meu Deus, esse povo só pensa nas coisas dessa terra, não pensa na sua vida espiritual. A gente não fica de cara? E a gente já está vivendo os juízos de Deus, a gente já tem visto, a manifestação poderosa de Deus. É artista se convertendo, é um monte de gente se dobrando a Jesus. E aí você fala: gente, parece que esse povo é cego. Muitas vezes a gente olha para pessoas dentro da nossa família, você fala: gente, como que o pessoal da minha família não acorda para a vida? Às vezes você olha para pessoas assim, a pessoa já está recebendo sinais. Deus já usou o profeta para falar: acorda, se posiciona, E tem pessoas que estão lá, da mesma forma que esse povo. O juízo de Deus está acontecendo na terra. E as pessoas estão comemorando, estão festejando, não estão nem aí, estão levando a vida do jeito que elas querem, estão fornicando, estão bebendo, estão prostituindo. E estão... Gente, há um espírito, e esse é o espírito de Leviatã, o espírito de engano. Ele tem tirado Jesus do centro, do coração de muitas pessoas por causa da nova era. O que é a nova era? A nova era é esse misticismo que existe continuação dessa vida após outra, e que existe extraterrestre, e que a nova era é tudo que traz esses tipos de misticismo, esses tipos de crença, que faz a pessoa duvidar do evangelho, se realmente existe um evangelho. Então tem muita gente que já foi assíduo à verdade e hoje já não sabe mais se Jesus mesmo é o Salvador, e tá nessas coisas, e aí a gente pega e fica de cara, tá? Então, não se distraia, gente. Não se distraia. Você que está de pé, continue firme e não sai da posição. E ore por quem está cego. Ore por quem está brincando com a sorte. Ore por essas pessoas, porque ninguém sabe o dia, a hora e a senha que vai tocar, tá? Então, não entristeça o Espírito Santo. Não perca o Espírito Santo. Não deixe o Espírito Santo sair da sua vida, porque se ele sair da sua vida, você vai ficar cego, surdo. Você não vai conseguir caminhar na direção certa, ok? Então essa é a mensagem que eu deixo para vocês dentro dessa passagem. Agora vamos do 5 ao 8. Que dia de grande aflição, que dia de confusão e terror, enviado pelo soberano Senhor dos Exércitos sobre o vale da visão. Os muros de Jerusalém foram derrubados, lamentos ressoam das encostas dos montes. Os elamitas são arqueiros,
com os seus carros e cavaleiros. Os homens de Kir levantam os escudos. Carros de guerra enchem seus lindos vales. Cavaleiros atacam seus portões. As defesas de Judá foram removidas. Vocês correm ao arsenal para pegar suas armas, né? Então Deus permite aqui que Jerusalém seja totalmente cercada, né? E os muros de Jerusalém se tornam totalmente frágeis, né, a esse ataque, certo? E eles aqui estão confiando o quê? Nas coisas, nas armas humanas, né? E aí eu vou trazer isso aqui para o contexto. Quantas pessoas hoje você vê por aí, entra debaixo de um problema, de uma circunstância difícil, de um deserto, e tá lá confiando suas cartas no dinheiro, na vida de alguém. E, gente, a nossa confiança, ela precisa estar em Deus. A nossa confiança, ela tem que estar convicta no Pai, que o Pai vai trazer a resolução, que o Pai vai abrir a porta. E as pessoas hoje estão assim, estão confiando em armas, em carros, em cavalos, nos bens materiais, em pessoas, em um favor de alguém. E a nossa confiança tem que estar em Deus. As pessoas são falhas. E outra, o Deus do impossível, ele não é substituído por nada. Deus pode usar alguém para ser uma ponte de bênção para você, mas nada pode substituir, tá? O favor do impossível que vem somente da parte de Deus, certo? Então, não, por mais que você tenha uma condição financeira, você tem alguém que pode, num cargo político, que pode te ajudar, pode te dar uma mão num momento difícil, não atrele a confiança a esse tipo de coisa. Confia no Senhor de todo o seu coração. E se Deus falou para você que Ele vai te dar isso, ou Ele vai te colocar em tal lugar, ou Ele vai fazer isso, a única obrigação que você tem é de permanecer na presença de Deus, porque a palavra vai se cumprir em você. A palavra de Deus só não se cumpre em você se você andar desviado da rota que Deus predestinou a você, certo? Então, você precisa estar posicionado e com seus olhos o quê? No Pai. Abraão, quando está subindo com Isaac, Isaac vai falar assim: pai, cadê o cordeiro? E aí Abraão vai falar assim: Deus proverá o cordeiro. Abraão nunca declarou que ele era o cordeiro. Abraão falou: Deus proverá o cordeiro. Nós precisamos confiar tanto no Pai, ter uma boca tão profética, uma boca tão de bênção, e jamais saia da sua boca uma sentença contra você. Jamais saia da sua boca uma sentença contra a sua casa. Por mais que tá tudo desabando, vocês estão falidos já. Fala assim: Deus proverá um recurso. Deus proverá o sustento. Deus fará o impossível. Nunca declare uma sentença contra você, contra a sua casa, porque a sua palavra pode estar sendo o selo. Amém? E eu quero que você tenha, né, isso. Abraão nunca declarou que o filho dele era o cordeiro. Imagina se Abraão fala: filho, hoje nós não vamos levar o cordeiro porque Deus que vai te sacrificar. Deus pediu para mim te sacrificar. Abraão nunca declarou isso. Abraão falou: Deus proverá. Ele era profeta. Ele andava com Deus, ele carregava o poder de Deus. Então jamais ele ia declarar algo contra ele mesmo. Ele não podia falar uma palavra, porque Deus cumpre a palavra do profeta. Amém? Queridos, na escola de profetas, você vai estudar comigo. Vai ser lá pro final do ano. Deus pode te dar uma revelação e ela vai se cumprir, porque está no destino daquela pessoa, daquela cidade. Mas também o que você fala se torna decreto. E você tem que tomar muito cuidado, porque você vai prestar conta, tá? Porque você carrega o poder de Deus, a palavra de Deus. Amém? Certo? Então vamos continuar aqui do 8 ao 11, tá? As defesas de Judá foram removidas. Vocês correm ao arsenal para pegar suas armas, inspecionam as brechas nos muros de Jerusalém, guardam água no tanque inferior, examinam as casas e derrubam algumas, usam suas pedras para reforçar os muros.
entre os muros da cidade, constrói um reservatório para guardar a água do tanque velho. Em nenhum momento pedem ajuda àquele que fez tudo isso. Não levam em conta aquele que há muito planejou essas coisas. Ok, então vamos lá, tá? Então, aqui as pessoas estão reparando os muros, estão criando reservatórios, estão analisando a estrutura da cidade, mas uma coisa que falta para o povo aqui de Jerusalém é que eles não consultaram ao Senhor, tá? Eles não consultaram ao Senhor. Se você for olhar na Bíblia, toda vez o rei, ele consultava o Senhor se ele ia ganhar a guerra. Ele consultava se Deus estaria com ele ali naquela peleja, tá? E, gente, eu quero trazer isso aqui agora num contexto. Antes de você se mudar, eu vou contar para você aqui o meu testemunho sobre me mudar para Indaiatuba, né? Eu sou uma pessoa que eu não me movo se a nuvem não se mover. E eu não vou para um lugar que eu acho bonito, legal, um lugar que eu acho interessante, porque eu acho. Jamais. Então nós precisamos aprender a consultar o Senhor, porque senão a gente vai atrasar a rota e a gente vai pagar um preço, tá? Então eu morava em Atibaia antes, fiquei 1 ano morando em Atibaia, Deus nos levou para Atibaia, né? Que ali nós achamos uma casa que a gente, né, tinha condições de pagar um aluguel ali, mas eu gostava muito, queria muito morar em Jundiaí, né? Eu queria o querer da minha alma, né? Queria muito morar em Jundiaí. Na época não achei casa lá, acabei indo para Atibaia. E aí eu namorava algumas cidades que eu gostava. Eu gostava de Jundiaí, de Bragança Paulista e acabei gostando de Atibaia. E aí eu voltei dos Estados Unidos e Deus me deu uma visão e eu vi, né, que era o tempo de mudar, era o tempo de uma transição geográfica. E eu falei pro meu esposo, falei, amor, eu vi o anjo do Senhor, ele mostrava a chave de uma casa e eu creio que é um tempo de transicionar, é um tempo de nós nos mudarmos. E aí ele falou, então vamos começar a buscar essa casa, tal. Eu falei, vamos. E aí naquela coisa de você começar a olhar um corretor aqui em Atibaia, em Bragança, em Jundiaí, e eu sou uma pessoa muito prática, eu gosto de ser muito objetiva. Eu falei, gente, eu vou ficar olhando casas em 3 cidades, tudo é meio assim, é 1h30, aí tem que marcar com o corretor, então vai ser muito moroso isso. Eu falei, eu vou orar, porque o Deus que falou pra mim que eu vou transicionar, ele já sabe onde é a casa que eu vou morar, ele já sabe qual que é a cidade que eu vou morar, então eu vou orar. Peguei e falei, Deus, eu não queria perder o meu tempo andando em Jundiaí, em Bragança, em Atibaia, mas o Senhor já sabe onde está a minha casa, o Senhor já sabe aonde nós vamos morar. Então, Senhor Deus, revela para mim qual é a cidade para onde eu devo me mudar. Quando eu terminei de orar, eu não conhecia, não sabia que Indaiatuba existia. Não estava no meu radar. Quando eu terminei de orar, explodiu no meu espírito Indaiatuba. Eu falei, Indaiatuba, que cidade que é essa? Peguei o meu celular, gente, comigo é desse jeito, tá? Peguei meu celular, coloquei corretor Indaiatuba. Apareceu a moça que arrumou essa casa pra mim. E aí eu nem olhei a cidade. Aí o Júnior chegou e falou, amor, você conhece uma cidade chamada Indaiatuba? Ele falou, conheço. Foi uma das primeiras cidades que eu olhei quando Deus deu aquela profecia que a gente ia se mudar para São Paulo. E aí eu, sério, e como que é a cidade? Aí ele falou assim, então, na época eu fiquei sabendo que era uma cidade perigosa, só que não tinha nada a ver. Na verdade é uma das cidades mais seguras de São Paulo. E aí, gente, vai escutando. E eu falei, então, vamos olhar. E aí eu não perdi tempo olhando em outro lugar. Deus falou, Indaiatuba. Gente, foi claro, foi cirúrgico, não tinha dúvida. Mas eu não conhecia a cidade, tá? E eu fiquei assim, impactada. Nem olhei como que era a cidade, porque se Deus já tinha falado, eu falei, é lá, eu vou atrás. E olha só, quando eu morei, tá? Presta atenção, quando eu morava em Atibaia, eu falei, a gente chegou em Atibaia e a gente pagou 1 ano de aluguel adiantado, pra gente não fazer dívida e nem nada. E eu falei, amor, antes de nós encerrar 1 ano
de aluguel, nós vamos já ter mudado de casa. Eu falei isso, e eu sou profeta. E queridos, antes de dar um ano, a gente se mudou. Então Deus, ele faz esses transicionamentos, mas a gente precisa aprender o quê? A gente precisa aprender a consultar o Senhor. Aí eu vinha pra live, porque Deus conta tudo, né? Deus testifica com os outros profetas. Apóstolo, estava orando, Deus falou que a senhora vai para Indaiatuba. Eu falei, olha, Deus confirmando. Eu falava, ai meu Deus do céu. Mas eu não podia falar nada, que eu estava ainda nesse processo, né? Então, por que eu estou contando isso para vocês? Que aí Deus vai confirmando. Apóstola, estava orando e Deus falou que a senhora vai morar em Indaiatuba. Apóstola, Deus está preparando a casa para a senhora na cidade de Indaiatuba. Entendeu? Então, mas a gente precisa aprender o que? A consultar o Senhor. A gente precisa aprender, antes de tomar um passo, eu podia muito bem ter me batido para cá, para lá, mas eu falei, não, eu vou consultar o Senhor. O Senhor sabe o que é melhor para mim, tá? Então, é dessa forma que eu quero que vocês comecem a se mover, certo? Porque Deus, ele vai te dar direção. E se ele não colocar paz dentro do seu coração, não vai. Não vai, porque ele não tá. Gente, Deus, as decisões que vêm de Deus, ela traz uma paz que excede todo tipo de entendimento, tá bom? Então vamos lá, continuamos aqui no 12. Naquele dia o soberano Senhor dos exércitos os chamou para que chorassem e lamentassem. Disse-lhes que raspassem a cabeça e vestissem pano de saco. Em vez disso, vocês dançam e brincam, abatem gado e matam ovelhas, comem carne e bebem vinho. Dizem, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. No 14 agora, o Senhor dos Exércitos me revelou o seguinte, até o dia em que vocês morrerem, esse terrível pecado não será perdoado. Eu, o soberano Senhor dos Exércitos, falei. E a gente vê isso acontecer hoje. Olha o que está acontecendo em Israel, né? Olha o que acontecendo guerra em Israel, né? E muita gente comemorando, muita gente odeia Israel. E, gente, Israel é o relógio do Apocalipse. Israel é o ponteiro do Apocalipse. E as pessoas, né, estão brincando, estão vendo sinais, né? Estão vendo as coisas acontecer e não estão nem aí. Estão pensando só em festa, em aquisição, em bens materiais. Gente, não é pecado crescer, não é pecado querer um carro melhor, não é pecado você ter uma casa boa, não é pecado você ter um conforto, isso não é pecado. Pecado é isso, dirigir o seu coração. Pecado é isso, o seu termômetro da sua vida. Pecado é isso, o seu combustível que move você. Isso sim é pecado. E a gente vê hoje em dia muita gente que está só com os olhos nisso, está só pensando nesse tipo de coisa, certo? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Então aqui Deus, né, chamou Isaías para poder lamentar, chorar, raspar a cabeça, né, por causa daquele povo, por causa de tudo aquilo que estava acontecendo, certo? Então, nós precisamos, muitas vezes Deus vai te levar a chorar pelas causas da terra. Muitas vezes você vai se pegar chorando por missionários. Muitas vezes você vai se pegar chorando por pessoas que estão passando fome. Deus vai fazer você sentir a dor dessas pessoas. Deus vai fazer você sentir o lamento de uma nação que talvez está sendo perseguida. E por que Deus permite que o profeta chore? Porque o profeta, ele está se expressando diante de Deus por causa de um povo, por causa de uma nação. Quantas vezes eu estou orando, eu começo a chorar pelas crianças que passam fome, as crianças que estão desabrigadas, crianças que estão sendo talvez abusadas, crianças que estão sendo espancadas, missionários que estão, né, perdendo as suas vidas, vendo seus filhos morrer. Então Deus, ele faz isso com a gente, ele permite que a gente sinta, né, aquilo que está acontecendo na terra, mas isso somente uma pessoa sensível consegue, né, viver no Senhor. E o profeta Isaías aqui está o quê? Está vestindo pano de saco, está se lamentando, né? Ele está dolorido pela causa, ele está entristecido pela causa. Amém? Quem já passou por experiências assim, de Deus fazer você chorar por uma circunstância, você chorar pela realidade espiritual, às vezes do seu pai, da sua mãe, tá? Então,
Não podemos brincar mais. Não, gente, nós não temos mais tempo para perder. Nós não temos mais tempo para ficar brincando, né? De ficar dentro da presença ou fora da presença. Ninguém sabe o dia e a hora. E nós precisamos começar a ter mais consciência espiritual do que está acontecendo na terra. E parar de ser negligente com o chamado. Às vezes, né? O seu posicionamento vai trazer mais não sei quantas almas, mas você não se posiciona, você não toma uma atitude, você fica só balangando na presença de Deus, certo? E Deus conta com o seu sim, Deus conta com o seu posicionamento, Deus conta com que você venha se posicionar e começar a anunciar o Evangelho, Deus conta com isso todos os dias, amém? Vamos aqui do 15 agora comigo ao 19, tá? O soberano Senhor dos Exércitos me disse: confronte Sebna, administrador do palácio, e transmita-lhe esta mensagem. Quem você pensa que é? O que está fazendo aqui? Construindo uma bela sepultura para si? Um monumento no alto da rocha? Pois o Senhor está prestes a lançá-lo para longe. É homem poderoso, ele pegará com firmeza, o embrulhará como uma bola e o atingirá para uma terra distante. Você morrerá naquele lugar e seus gloriosos carros de guerra lá ficarão. Você é uma vergonha para o seu Senhor. Agora no 19, sim, eu o expulsarei de seu cargo, diz o Senhor. Eu removerei de sua posição. Então, não adianta você achar por ter uma posição. Gente, quantas pessoas que tinham tudo, estavam numa posição, talvez era o prefeito da sua cidade, talvez era alguém que tinha um cargo e hoje não tem mais, tá? E passou um vento e a pessoa, né, faliu. Então, nós não devemos confiar nos status, na posição, no dinheiro. A gente deve realmente confiar somente no Senhor. Então, Sebna era o mordomo da casa real, tá? E aquele repreendido por usar sua posição para o seu benefício próprio. Então, Deus declara que vai remover ele, Deus declara que vai fazer tudo isso. Então, se Deus colocar você principalmente numa posição de governo espiritual, não usa isso para se beneficiar, não usa isso para manipular pessoas, não usa isso para construir um império pessoal, não usa isso, queridos, tá? Tirando o foco do reino e colocando foco nos seus interesses pessoais, porque a conta vai chegar. E a mão de Deus, ela é pesada, tá? Então, tudo que for construído sem aliança com Deus, Deus derruba, tá? Principalmente se você constrói coisas sem aliança com Deus e quer dizer para as pessoas que está em Deus e permanece nele, às vezes, né? Não, eu estou em Deus, eu sou de Cristo, isso, aquilo. Mas se você construir as coisas sem aliança, tá? Elas vão desmoronar porque elas não têm alicerce. Com Deus, parece que as coisas às vezes é um pouco mais demorada. Mas não é que as coisas são mais demoradas. Eu vejo que na maioria das vezes é falta de um posicionamento radical das pessoas. As pessoas se posicionam muito vagarosamente em coisas que já deveriam. Por exemplo, gente, tem pessoas que falam assim, mas apóstola, como que Deus fez algo tão rápido no seu ministério? Eu fui radical, eu me entreguei, eu vivi um aceleramento. Eu, rapidamente, assim que eu realmente encontrei Jesus, eu deixei a música do mundo, eu não bebi mais, eu me posicionei, eu me purifiquei sexualmente, certo? Eu me guardei, né? Eu falei, vou esperar o meu marido. Então, nós precisamos ter esse tipo de posicionamento em Deus. E eu comecei a jejuar, comecei a buscar, comecei a orar. Então, quanto mais radical você é e mais intencional com Deus você é, mais você acelera as promessas de Deus. Agora tem gente que fica lá 3 anos para decidir se vai deixar de escutar a música do mundo ou não. E aí Deus, ele vê tudo isso. Então, se você é vagaroso no seu posicionamento, vagarosa é o cumprimento das suas promessas. Porque tem coisa que Deus só vai trazer quando você estiver posicionado. Tá? Deus, ele não vai dividir a glória dele com ninguém. Então, não adianta você pensar que você escuta música do mundo e música cristã e tá tudo certo. Deus abomina. Gente,
Não empresta o seu ouvido para demônios. Não empresta o seu ouvido para ser uma legalidade. Os demônios entram pela música, influenciam pela música, tá? Ah, apóstolo, mas tem música neutra. Tudo que é neutro é de Satanás. Aquilo que é consagrado ao Senhor é do Senhor. O que não é, o diabo já tomou para usar. Ainda que não tenha uma letra maligna, aquilo ali não adora a Deus. Aquilo ali exalta o homem, exalta a natureza, exalta qualquer coisa. E eu quero dizer para você, se você é uma pessoa que quer viver com Deus as promessas, você vai ter que ter um posicionamento radical. Com Deus não tem meia adoração, não tem um jeitinho brasileiro. Não, queridos, Deus ele é intencional e ele quer que você seja extremamente intencional. Eu vivi aceleramentos muito grandes. Hoje influencio uma multidão. Tem gente que só influencia uma multidão pela internet, mas não carrega essa multidão. Eu influencio e eu carrego uma multidão. Porque se hoje a gente abre um evento, essa multidão tá lá. Mas tem pessoas que não têm essa unção de multidões para transicionar um povo, certo? E Deus me deu essa graça, mas porque eu adquiri, um posicionamento radical e eu consegui romper as esferas, os níveis, conforme o meu posicionamento. Muito doído, muito dolorido, Porque, gente, a cada ruptura é um cântaro que você deixa para trás. É pessoas que às vezes vai ter que ficar ali e não vai conseguir mais te acompanhar, certo? E não adianta, queridos, você achar que você vai conseguir ficar carregando amigos seus, pessoas que não estão na mesma. Tem gente que fala assim, não, mas isso aqui é meu amigo. Gente, você mudou de nível espiritual, está num outro nível de oração. A pessoa que não cresceu, ela não consegue te acompanhar. Na verdade, ela te atrasa, tá? Porque não alcança o mesmo nível de mentalidade. Então, a cada novo nível, você vai ver Deus deixando você, às vezes, não é que você não vai mais conversar com essa pessoa. Não, é que você mudou de nível, está em outro transicionamento, Deus está num aceleramento e, às vezes, Deus vai te levar para um lugar de isolamento, de solitude. E fala, agora você vai ter que andar um pouco sozinho, porque você rompeu e você está numa nova mentalidade. E Deus faz muito isso e nós precisamos aprender a viver na solitude de Deus. Solitude não significa andar sozinho, significa andar na companhia do Espírito Santo. E muitas vezes o Espírito Santo quer você num lugar de solitude, aonde Deus está te chamando mais para o secreto, te chamando mais para a oração, te chamando mais para isso, para aquilo. Amém? Tá? Então vamos continuar aqui agora comigo do 20 ao 25. Então chamarei o meu servo Eliaquim, filho de Ilquias, para ocupar o seu lugar. Vestirei Eliaquim com roupas oficiais que você usava e lhe darei seu título e autoridade. Ele será como um pai para o povo de Jerusalém e de Judá. Darei a ele a chave da casa de Davi, o cargo mais elevado da corte. Quando ele abrir portas, ninguém poderá fechá-la. E quando fechar portas, ninguém poderá abri-las. Então, olha o que Deus está fazendo aqui, tá? Olha o que Deus está fazendo aqui. Está colocando uma outra pessoa no lugar. Porque essa pessoa usou mal a posição que tinha. Então eu quero que você entenda. Não existe ninguém insubstituível. Amém? Não existe ninguém insubstituível. E nós precisamos ter essa convicção que se eu errar, que se eu vacilar, que se eu andar por um caminho tortuoso, Deus vai me tirar e vai colocar uma outra pessoa. E talvez vai dar a essa pessoa muito mais graça, muito mais unção, muito mais talento do que Ele havia me dado. Então, tenham essa mentalidade. Então, não pensem, Deus, só Ele... Não faz igual Elias. Só sobrou eu. Não, querido. Sempre tem um remanescente que Deus está lhe guardando. Então, você vigia na terra, tá? Vamos lá. Trará honra ao nome de seus familiares, pois o colocarei firmemente no lugar, como um prego na parede. A família toda
dependerá dele, e ele honrará até o membro mais humilde de sua casa. Contudo, o Senhor dos Exércitos também disse: chegará o dia em que arrancarei o prego que parecia tão firme, e ele será derrubado e cairá no chão. Então, até esse aqui, tá? Que aqui na leitura parece uma pessoa firme, Deus está falando, mas até esse eu vou tirar um dia. Ele será derrubado e cairá no chão. Tudo que nele se apoiava cairá com ele. Eu, o Senhor, falei. Amém? Então, Deus, né, vai levantar aqui, Deus vai levantar Eliaquim, filho de Ilquias, tá? Que é um servo fiel, como uma autoridade real. Ele vai estabelecer ele. Por quê? Porque o outro que estava nessa posição, ele usurpou no sentido que ele passou dos limites na autoridade. Ele não soube, né, governar na posição a qual Deus colocou ele. E eu quero que vocês tenham essa mentalidade. Deus sempre nos chama como alguma autoridade espiritual. Talvez você é uma autoridade espiritual na sua casa. Se você é a pessoa posicionada da sua casa, você é a autoridade espiritual na sua casa. Então você precisa honrar a posição que Deus te colocou. Mas eu não sou nomeada a nada, mas você está numa posição de busca, de oração. Então tem uma conduta, tem um estilo de vida que condiz com aquilo que você está pregando, tá? Porque as pessoas da sua casa vão olhar para você e vai falar assim: olha, vamos ver o exemplo, né, do fulano. Ó, o Joãozinho tá buscando Deus, a vida dele melhorou. Então as pessoas olham para aquilo que você está vivendo, para aquilo que você está buscando, e nós não podemos, tá, desonrar o lugar a qual Deus tem nos colocado. Você é uma mulher de Deus, você tem uma autoridade espiritual sobre a sua vida. Você é um homem de Deus, você tem uma autoridade espiritual na sua vida. E tem muita gente olhando para você. Tem gente olhando para você querendo ver sua queda. E tem gente olhando para você querendo ver se dá certo mesmo esse Jesus que você prega, porque essa é a alternativa que ele está pensando, tá? Em transicionar. Às vezes a pessoa tá ali e fala assim: vamos ver se a vida do fulano vai mudar mesmo. Se a vida do fulano mudar, eu também vou. E quanta gente, né, ao ver um posicionamento, uma conversão, fica ali esperando, fala: nossa, você mudou mesmo. Nossa, você nem parece a mesma pessoa. Mas porque essa pessoa, ela começa a dar o quê? Um bom testemunho, certo? Então Deus, ele, né, vem aqui também. Eu acredito, né, ele troca aí depois ele vai mudar, né, de posição. Ele fala que vai estabelecer Eliaquim como um prego firme na parede, mas depois vai arrancar o prego e tudo que está pendurado nele. Então, as pessoas vão criar talvez certa devoção por esse líder, né? E aí Deus tira também. Então Deus está sempre transicionando as coisas. Deus está sempre fazendo e mudando as coisas de lugar. Então eu quero que vocês comecem a se posicionar como verdadeiras autoridades espirituais. Uma autoridade espiritual é alguém que representa o reino de Deus. É alguém que exala o reino de Deus. É alguém que é a ponte para alguém que está perdendo, para alguém que está padecendo. Agora, como que você pode ser ponte se você é um mau exemplo? Se você fala de Jesus, fala do Espírito Santo, está escutando a música mundana, está lá com o seu copinho de cerveja? Pelo amor de Deus, gente. Como que você fala de libertação se você ainda não é liberto? Então nós precisamos tomar muito cuidado com o tipo de coisa que a gente tem falado. Tem gente que tenta pregar uma coisa, mas não consegue viver aquilo, certo? E eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês precisam jejuar. Tem gente que é fraco, não consegue jejuar, porque a carne quer governar, e a carne sabe que se você começar a jejuar, ela vai perder esse lugar, esse domínio, né, de querer fazer o que ela deseja. Então tem gente que começa a jejuar, esquece, não consegue, é vencido às vezes por uma festinha de aniversário. Começa ali 10 dias de jejum, aí chega uma festinha de aniversário e vai lá. Gente, imagina que a sua vida dependesse de um jejum, você ia morrer. Imagina que se está em jogo a sua vida por um jejum de 50 dias. E aí, você ia morrer ou você ia viver? Imagina que a empresa que Deus já falou para você que vai dar depende de 50 dias de jejum. Será que ela vai dar certo ou ela não vai dar certo?
E tem gente que não coloca isso em xeque. Se você não consegue ter domínio próprio para ficar 50 dias dentro de uma régua e se abster de alimentos, como que Deus vai colocar algo grande na sua vida? Se você não consegue dominar os teus instintos primitivos, que é um deles é fome, ou a hora, porque, gente, a gente faz um jejum de 50 dias, mas você tem um horário lá de comer. Você tem lá 3 horas, 4 horas, 2 horas, você vai comer, você não vai morrer de fome. Então eu sempre penso, e aí? Então nós precisamos começar a ser mais intencionais, né? Intencional com Deus e na maneira que a gente está vivendo. O meu estilo de vida está confrontando quem está do meu lado? A minha forma de ser com as pessoas constrange com amor? Traz essa interesse na pessoa querer conhecer o evangelho que eu prego? Amém? Eu acho que a gente primeiro tem que pregar com ações, com o nosso estilo de vida, com o nosso jeito de ser. Amém? Então eu quero que você entenda, não passe dos limites, né, na autoridade que você tem. Não use aquilo que Deus te deu, aquilo que Deus te emprestou. Deus te emprestou o dom, Deus te emprestou a unção. Não use isso para manipular, não use isso para distorcer as coisas, não use isso para fazer a sua vontade, tá? Comece a usar as coisas, certo? Do reino, em prol do reino, para benefício do reino, ok? Então, gente, tem muita gente que começa a ser usado no dom, começa a querer se exibir, começa a querer se mostrar, e Deus abomina esse tipo de coisa. Nós precisamos ter zelo, tenha ciúme daquilo que Deus te deu. Você acha que Deus quer que todo mundo veja os seus sinais e suas maravilhas? Não, queridos, sinais é a maravilha de Deus. É pro tempo que Deus fala, agora aqui dá, aqui, eu quero que aconteça aqui, certo? Então nós precisamos aprender a ser humilde, aprender a ser vulneráveis, certo? E gente, quem jejua, quem ora, não passa perrengue, tá? Agora, quem tá aí só alimentando a sua carne, fazendo os desejos do seu coração, infelizmente, é pego pela vaidade, pelo querer se mostrar, pelo querer se exibir, pelo querer... Você tá entendendo? Então, talvez falta ali uma cura interior. Tem um ego muito grande. Um ego de querer mostrar que faz, poder mostrar que a pessoa cai quando você ora. Mas pra quê? Só pra falar que Deus te usa? Mas isso aí tem caráter? Aí, gente, então unção, ela só é sustentada com um ótimo caráter. Tem gente que faz o charamanaias acontecer porque existe o poder de Deus sobre essa pessoa, mas não tem caráter, tá? Então, a gente tem que levar em conta tudo isso, tá? Então, deixa Deus trabalhar no seu caráter, deixa Deus te forjar, deixa Deus te tornar uma pedra preciosa, tá? Então, seja alguém de verdade que as pessoas falam, nossa, eu quero viver esse evangelho porque você prega e você vive. Amém? Eu sinto Deus em você. Eu sinto Deus nas suas atitudes. Amém? Não é fácil estar no caminho. A porta ela é estreita e ela é difícil de passar. Tá? Assim diz no evangelho que a porta é estreita e são poucos que vão passar por ela. Então, se eu fosse você, eu começaria todos os dias a se espremer um pouquinho mais. A falar, Jesus, pode trabalhar no meu caráter. Jesus, me melhora. Jesus, me trata. Amém? E eu quero que você aprenda a expor. Gente, expõe o que você não tem coragem de expor. Porque quando você expõe, você tira a arma das mãos de Satanás e você desarma ele. O diabo, ele é acusador, tá? Então o diabo, ele quer te acusar para você começar a acreditar que você é indigno, que você não é merecedor, que você não pode, que você ainda tem um acerto de contas, que Deus ainda não te perdoou. Então você tem que começar a tirar as armas da mão de Satanás, certo? É mais ou menos assim. O diabo fala lá contra você,
tem falado na sua mente contra você mesmo, talvez de um passado seu, que você já pediu perdão para Deus. E aí o diabo fala, olha, você acha que Deus te perdoou? Deus não te perdoou, isso não tem perdão. E o diabo, ele mente. Gente, o diabo, ele é o pai da mentira. Então, quando isso acontecer, você vai falar, Senhor, o diabo tem me acusado com esse pecado que lá atrás eu cometi, mas eu já renunciei, eu já me arrependi, eu já não faço mais. E eu creio mediante a sua palavra, porque a tua palavra diz que Deus lança no mar do esquecimento. Então eu creio que o Senhor já lançou no mar do esquecimento. E hoje eu quero te apresentar nas cortes celestiais que o diabo não tem o direito de me acusar. Então eu quero lançar hoje esse decreto. Satanás, você não tem mais o direito de me acusar, porque a palavra de Deus diz que o Senhor lança no mar do esquecimento, tá? Então você precisa começar a se posicionar e não escutar Satanás, não escutar as mentiras do diabo. O diabo, ele não dorme, ele não se cansa, mas você precisa ter sabedoria e maturidade espiritual para o quê? Discernir o que está acontecendo. Isso aqui é, por exemplo, isso aqui é um ataque, tá? Então, gente, o diabo, ele vai querer te atacar pelos de dentro e pelos de fora. Por aqueles que não têm a mesma visão de reino e por aqueles que têm a visão de reino. Mas você tem que entender o que você carrega, quem você é em Cristo, tá? E às vezes eu vejo, né, um estilhaço de Satanás derruba alguém, desanima alguém de pregar. Um comentário, você começou a fazer live e teve lá um feedback ruim, alguém foi lá, quis fazer um debate teológico com você, discordou de algo, e aquilo é um motivo para você parar de evangelizar. Então eu quero que vocês entendam que sempre vai ter alguém discordando de você, sempre vai ter alguém contra você, mas você não pode parar por isso. A perseguição, tá? Ela acontece, é o termômetro de que você realmente está vivendo um evangelho genuíno. O diabo, ele vai se incomodar. O diabo, ele vai usar pessoas, principalmente se você carrega unção para libertação. O diabo, ele vê um libertador como o seu pior inimigo na terra. O pior tipo de pessoa na terra para Satanás é o libertador, porque o libertador, ele conhece as chaves, ele sabe as legalidades, ele tem o discernimento, ele jejua, ele carrega a autoridade para expulsar demônio, para amarrar, ele tem com certeza uma vida de intercessão de guerra. Então, quando o diabo vê um libertador, ele tem ódio e ele vai levantar muita gente que está debaixo, né, do comando dele para falar mal de você, para ter raiva de você. E às vezes pessoas dentro do próprio reino que às vezes não estão alinhadas, estão tomadas de inveja, estão tomadas, sei lá, estão desalinhadas com Jesus. E aí é muito triste, né? Às vezes você vê o seu irmão, você vê uma outra pessoa, né, falando mal de você. Vocês viram ontem a gente postou uma carta aberta aos perseguidores do avivamento. Quantos pastores nos criticam? Quantos pastores falam mal da gente, do nosso avivamento, daquilo que a gente está vivendo? Não só nós, mas tantos. Mas na verdade, o que nós estamos vivendo está revelando o que está faltando ali, né? Então, é aquilo que eu falo sempre para vocês. Quando o ministério começa a viver um mover sobrenatural, expõe quem não está vivendo. E ao expor quem não está vivendo aquilo, incomoda, porque muita gente tem sede, gente, e quando a gente sente a glória de Deus, a gente quer mais daquilo. E às vezes a própria membresia, o próprio povo desses pastores começa a falar, por que a gente não vive isso? E é mais fácil falar que aquilo não é de Deus do que começar a jejuar e pagar o preço e manifestar essa glória e viver debaixo dessa nuvem. Gente, vocês acham que é fácil viver uma vida de consagração? É porque você se acostumou na consagração. Mas quando você pega alguém cru e chama essa pessoa para jejuar e para começar a orar, você vê a dificuldade que essa pessoa tem de se manter ali, de levar a sério um jejum, de levar a sério estar. Então você já acostumou a não escutar a música do mundo, você acostumou a estar toda hora buscando Jesus. Deus me deu uma graça de alcançar pessoas extremamente famintas, tá? Pela presença de Deus.
pessoas que são insaciáveis. Então nós nos acostumamos nesse lugar, nós nos acostumamos a viver o sobrenatural, nós estamos nesse lugar. Mas gente, quanto tempo que nós estamos nesse lugar e temos sido aperfeiçoados em Cristo de glória em glória. Mas quem está começando hoje, nós precisamos ter compaixão, misericórdia e olhar para essas pessoas e entender que eles estão lutando ainda para ser libertas, para deixar ali uma ferida de rejeição, uma ferida daquilo outro. E isso, queridos, é muito sério. Tá? Às vezes o nosso problema é que a gente pensa que todo mundo está na mesma estrutura espiritual que a gente. Só que a gente não leva em conta que faz quanto tempo que você jejua, faz quanto tempo que você ora, faz quanto tempo que você está posicionado, criatura. Então vamos ter paciência com os nossos irmãos, vamos ter paciência. Então, por exemplo, eu tenho evangelizado o meu irmão, ele está lendo a Bíblia todo dia, está lendo Gênesis, aí ele está lendo a história de José, aí eu ligo para ele, repasso a história de José com ele, falo para ele, estava falando para ele, eu não posso querer trazer para o Lucas sobre os dons, sobre o mover, sobre o profético. Ele está lendo a Bíblia agora, ele está conhecendo, ele está mergulhando, certo? Então eu preciso entender a fase do meu irmão, eu preciso entender aonde a minha irmã em Cristo, que agora se converteu, está. E eu preciso usar a linguagem espiritual que ela precisa para aquele momento. Eu não posso trazer uma picanha espiritual para alguém que ainda está tomando leite, porque senão essa pessoa, ela não vai entender. Ela não tem o quê? Estrutura, na verdade, para discernir o alimento sólido. E o nosso erro é querer que todo mundo esteja no mesmo nível que a gente. E isso, gente, não funciona assim. Por isso que tem gente que agora é um bebê espiritual, agora está engateando. Tem gente que começou agora a comer uma comida mais sólida. Vocês, eu creio de todo o meu coração, vocês já estão desfrutando de uma picanha espiritual. Quando vocês vão na conferência da Global, eu não me atrevo a colocar na plenária uma pessoa que vai entregar para você o mais do mesmo. Porque vocês estão acostumados com unção. Vocês estão acostumados, vocês têm um alto nível de consagração. Então, dependendo do pregador que eu colocar ali, você talvez não sinta tanto impacto e tanta presença de Deus, porque você já tem uma outra expectativa de um outro tipo de alimento muito mais espiritual. E às vezes vem alguém ali que pode ser até famoso, mas traz um alimento almático, um alimento para massagear o seu ego, e você já não quer isso, você quer algo para o teu espírito. Então eu sei que, pelo menos, né, o senso de vocês, no senso não, a barra de merecimento de vocês é muito alta em relação à Global para receber uma unção violenta. Eu sei que vocês esperam algo uau. Então, a gente consagra, a gente busca esse óleo e a gente faz vocês também aumentar o odre e a expectativa para chegar lá e receber aquilo que vocês recebem, tá? Porque, gente, se for arroz com feijão, todo dia a gente faz o arroz com feijão e ainda a gente faz muito mais que isso. Então, nós temos que entender, ser compreensível, tá? Com os nossos irmãos. E eu achei tão bonitinho, né? O meu irmão, ele entendeu que as pessoas recebem tanto daquele jeito na conferência porque elas já estão no nível de consagração. Ele terminou 50 dias de jejum e começou 90. Eu falei, uau! E tem gente aí que não consegue romper em 21, não consegue romper em 7 dias. Agora imagina se a sua empresa de sucesso, se a sua vida dependesse de um jejum. Tá? Imagina. E aí? Imagina que para você começar a dar certo na vida, depende de um jejum. Você não consegue nem vencer um jejum? Então vamos começar, tá? A se posicionar melhor, ter um estilo de vida que prega e vamos ter paciência com os nossos irmãos em Cristo, principalmente com os nossos familiares. Entenda a estatura espiritual de cada pessoa que está com você. A estatura espiritual do seu marido às vezes é uma, da sua esposa é outro, o do seu irmão, o seu, às vezes você está evoluído, mas não dá para conversar essas coisas evoluídas com gente que agora começou a jejuar, está começando a ter experiência com Deus. Você pode trazer um bug na mente dessa pessoa, amém? Então,
quem é espiritual, quem é natural, não entende quem é espiritual. Por quê? É uma pessoa que vive pela carne. Queridos, a pessoa que está na carne, ela não consegue discernir o mundo espiritual. Ela não consegue entender o mundo espiritual. Porque a carne dela governa, a razão, essa equação do natural governa dentro dela. Mas quando nós somos espírito, quando nós somos muito mais espírito do que corpo, carne, nós estamos, tudo a gente leva num contexto espiritual. Você acorda a tal hora na madrugada, você fala, será que é Jesus me acordando? Eu vou orar. Mas se você não está, né, no espírito, você acha que é só mais uma coisa. Então, a pessoa espiritual, ela vê tudo num contexto espiritual. Amém? Então é sobre isso, tá? Queridos, amanhã a gente continua, tá? No 23. Que Deus abençoe sua vida, sua casa. Se você não fez ainda a inscrição para a imersão do DNA, ela é gratuita. Tenho certeza que você vai ser muito impactado com tudo aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Amo muito cada um de vocês. Beijo, beijo, beijo. Que Jesus te abençoe poderosamente.